Olá, minha querida turma de Processo Civil e Civil do Legale, turma 48. Nós estamos aqui, né, nessa terça-feira, dia 2 de junho de 2020. Deixamos o mês de maio para trás, já ingressamos aqui no mês de junho e vocês já estão próximos aí do final do seu curso. Muito bem, muito bem. Nós temos com essa aula de hoje, dia 2. Depois eu tenho dia 9, dia 2, dia 9. Depois dia 16, depois dia 23 e depois dia 30. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 aulas até o final do curso de vocês e a pós-graduação tão esperada, tão desejada por vocês, já está aí, não é, no seu radar, não é? Já está aí na sua, vamos dizer assim, na sua esfera já de visualização. Isso é muito bom, né, pessoal? E hoje cumpre a mim um tema super interessante, eu gosto demais, importantíssimo, né, que é a teoria geral dos recursos. Vocês vão anotar bastante coisa hoje, preparem-se, né? É uma aula pesada do ponto de vista de anotações, afinal de contas, nós não podemos deixar de lembrar também que vocês darão aula, né? Vocês serão professores. Em sendo assim, precisam de ter todas as anotações e tudo para formar aí um juízo de convicção a partir de tudo que nós falamos nessas aulas. Fechou, pessoal? Bacana? Então, hoje, teoria geral dos recursos. No dia 9, recurso de apelação e recurso especial. Tá? No dia 16, ação rescisória. Aula show, né? Gosto demais. Teoria geral da execução. Bacana também. E, por fim, no dia 30 de junho de 2020, as ações difusas. Das quais até eu tenho uma obra aí, depois eu indico para vocês. Fechou, pessoal? Tranquilo? Bacana! Vamos falar então um pouquinho sobre os recursos. Na estrutura do código do novo CPC, né? Está aqui o novo CPC. Então, na estrutura desse mocinho, né? Nós vamos lá no índice sistemático. Muito bem, estou chegando lá. E nós vamos verificar aqui. Peraí, deixa eu ver. Cadê você? Ué? Ah, chegou. Índice sistemático, tá aqui. Eu falei, ué, alterou aqui nessa 2020 o local. A gente fica tão, né, afeito a um código antigo, né? Muito bem. Então, nós vamos lá, não é a última parte, não é, do código, porque depois nós temos as disposições finais e transitórias, que é o livro complementar. Mas já está no finalzinho lá, não é? E o código, na realidade, ele traz no livro 3, não é? Então, o livro 1, processo de conhecimento, livro 2, processo de execução, livro 3, do processo nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais. Depois ele vai trabalhar, essa é a teoria geral que nós vamos falar, depois ele vai trabalhar dos recursos e aí as disposições finais e transitórias. Então, nós vamos verificar que o Durval vai falar um pouquinho dessas obrigações exponenciais do tribunal, depois as hipóteses de efeito piramidal de sujeição, a ordem do processo, e depois, lá na frente, a gente vai entrar com a parte mais pesada da doutrina e tal, que são os efeitos, a classificação, tá bom, pessoal? Bom, mas em linhas gerais, nós vamos começar com o conceito de recurso, Então, slide 2, conceito de recurso. Então, vamos colocar lá. Prerrogativa da parte de buscar do judiciário o reexame da decisão
atacada, vírgula, de modo a obter seu esclarecimento ou modificação. Ponto. Trata-se da estruturação do duplo grau de jurisdição. Ponto. Muito bem, pessoal. Quando nós vamos, né, ao CPC e vamos lá no finalzinho já, né? Então, nós temos lá que você chegando aqui, você vai falar, nossa, mas que bacana, né? Cheguei aqui, vamos verificar os recursos, né? E aí você vai falar, mas professor Durval, eu não achei aqui, né, nenhum conceito de recurso. Não, não tem. Tanto no primeiro artigo, pessoal, que é o 926, que é a teoria geral dos recursos, quanto dos recursos em espécie, que é o 994, eu não tenho em nenhum deles nenhuma hipótese conceitual. Então, os conceitos, na realidade, serão trazidos à baila pela doutrina, pela jurisprudência, mas não especificamente pelo CPC. Não é? Esse conceito, não é um conceito que começa com um ponto que eu gosto muito, que é a prerrogativa da parte. Então, ela tem uma decisão, a base é essa, desse conceito, uma prerrogativa da parte. Eu tenho uma decisão, seja monocrática, seja colegiada, né? Entendi dessa prerrogativa que eu tenho, desse direito subjetivo meu, de que essa decisão deve ser reexaminada para modificação ou reexaminada para esclarecimento, do jeitinho que está aí no seu caderno. Ou por um lado ou por outro, não é? Eu não concordo com essa decisão. Eu acho que o ponto mais importante aqui, pessoal, eu acho que é não concordar. Não é? Agora, existe algumas ponderações muito simples. Não concordar é um ponto perdido no processo. Agora, esse não concordar é necessário que ele venha carregado dos pressupostos processuais. Pressupostos que nós vamos verificar lá no 4, no slide 4. Então, não basta só a minha, vamos chamar assim, não, mas eu não concordo, a minha não concordância. Não, não basta. É necessário que essa não concordância tenha por trás dela todos os pressupostos processuais. E não são poucos, não é? Não são poucos. Só os objetivos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só os objetivos. Então, é necessário que essa não concordância esteja estribada, esteja alastreada justamente nesses pontos que são os pressupostos recursais e tudo que nós vamos falar aqui. Ok, pessoal? Tranquilo? Entendemos aí, então? Bacana, né? Então, professor Durval, eu já entendi. Às vezes, eu quero só que o juiz me esclareça. Às vezes, eu quero uma reforma. Vai depender, né, dessa minha opinião, né, dessa minha prerrogativa, né, de reexaminar essa decisão. E aí, pessoal, nessa questão do reexame, nós passamos, e aí sim, com absoluta propriedade, pela hipótese da pontualidade subjetiva do magistrado. Esse é um detalhe que salta aos olhos. Na realidade, pessoal, então vamos lá. Slide 2, hipótese da pontualidade subjetiva do magistrado. É aqui que nós estamos. Respira, respira, o professor Durval daqui a pouco vai ditar tudo.
tá? Sempre quando eu leciono, olha que eu já leciono processo, hein, faz mais de 25 anos, hein? Quando eu chego em hipótese da pontualidade subjetiva do magistrado, sempre, desde sempre, eu uso esse mocinho aqui, Cesare Beccaria, Marquês de Beccaria, dos delitos e das penas. Professor Durval, esse daqui, por exemplo, é da editora CID, mas pode ser qualquer editora, não é? Dos delitos e das penas. E aí tem uma parte que eu até deixo bem especificada, bem, tá vendo, pessoal? Que não, eu vou ditar depois, calma, respira, não é? Aí aqui diz o seguinte, olha, cada homem tem o seu ponto de vista e cada homem em tempos diversos tem um peculiar. Isso é importante aqui. O espírito da lei seria, pois, o resultado de boa ou má lógica do juiz, de uma boa ou má gestão, eu vou ditar isso tudo. Dependeria da violência de suas paixões, da fraqueza que o domina, das relações do juiz com o ofendido e de todas aquelas pequenas forças que modificam as aparências dos objetos no ânimo oscilante do homem. Veja que frase espetacular. E aí ele prossegue. Donde vermos, aqui ele está no crime, mas serve para o cível. Donde vermos que são punidos os mesmos crimes por um tribunal de modo diferente em tempos diversos. Tudo por haver consultado a movediça instabilidade das interpretações e não a constante e fixa voz da lei. Voz da lei. E aí, não é lógico que ele coloca mais pesado. Ele coloca fermentação dos humores do julgador. Não é? Então, o que eu quero dizer com essa hipótese da pontualidade subjetiva do magistrado, daqui a pouco o ditado. Vamos lá. Primeiro lugar, pessoal, países que você não tem um duplo grau de jurisdição é um perigo total. Por que é um perigo total, professor Durval? Por uma razão muito simples. Nesses países, um julgador te julga. Isso é o máximo da possibilidade de erro. Por quê? Beccaria foi muito feliz, Cesare Beccaria. Ele vai dizer o seguinte, olha, esse juiz, você vê que ele pode estar sujeito a uma boa ou má digestão. É o dia dele julgar. Como nós estamos, hoje você não olha para mim que minha sogra está me visitando. Para. Você não está num bom dia. Amanhã você já chega dando bom dia à porta. Porque sua sogra foi embora. Então, seu humor melhorou. Essas ponderações são importantes, e por isso vem o duplo grau de jurisdição, e daqui a pouco eu vou ditar, para evitar justamente essa hipótese da pontualidade subjetiva do magistrado. Pontualidade quer dizer, esse magistrado pensa assim. Esse magistrado pensa assim hoje. Esse magistrado pensa assim porque está com indigestão. Esse magistrado pensa assim porque é machista. Esse magistrado pensa assim porque é São Paulino. Esse magistrado pensa assim porque é católico. Enfim. Então, é uma hipótese que você deve ponderar, que é a sustentação da teoria geral dos recursos. É permitir o duplo grau de jurisdição para afastar da hipótese da pontualidade subjetiva do magistrado. Então, vamos colocar um hífen aí, vamos escrever o seguinte. Os recursos existem no cenário processual para afastar essa hipótese da pontualidade subjetiva do magistrado, para afastar essa hipótese.
vírgula, carregando o princípio do duplo grau de jurisdição, vírgula, permitindo ao recorrente que novos julgadores possam rever as decisões vírgula, que possam estarem afastadas dos princípios gerais do direito, vírgula, da obediência à norma, e das demais hipóteses que sejam objetos dos recursos interpostos. Ponto. A possibilidade de apenas um julgador. A possibilidade de apenas um julgador. Vírgula. É matéria de muita discussão jurídica. Vírgula, pela possibilidade de um erro judicial vírgula, não aceito pela disciplina processual. Ponto. Na obra, olha aí, entre parênteses, dos delitos, entre aspas, perdão. Na obra, abre aspas, dos delitos e das penas, fecha aspas. Tá aí o nome do autor, Cesare Beccaria, Marquês de Beccaria, Cesare Beccaria. Vírgula, ele assim se manifesta sobre a interpretação das leis. Dois pontos. Abram aspas de novo. Agora eu vou ditar o Cesare, tá? Então aqui é direto do... O espírito da lei, vírgula, seria, vírgula, pois, vírgula, o espírito da lei seria, vírgula, pois, vírgula, o resultado de boa ou má lógica do juiz, vírgula, de uma boa ou má digestão
de uma boa ou má digestão. Vírgula. Dependeria da violência de suas paixões. Dependeria da violência de suas paixões, vírgula. Da fraqueza que o domina. Vírgula. Das relações do juiz com o ofendido. Das relações do juiz com o ofendido. E de todas aquelas pequenas, forças que modificam as aparências dos objetos. No ânimo oscilante do homem. No ânimo oscilante do homem. Ponto. Veja, pessoal, aí você vai falar, professor Durval, é uma legislação sobre direito penal. Ok, não tenho dúvida nenhuma. Em nenhum momento da aula eu não disse que não seja. Mas eu estou querendo trazer Beccaria para nós discutirmos justamente essa questão da hipótese da pontualidade subjetiva do magistrado. Porque realmente, pessoal, nos países em que eu tenho duplo grau de jurisdição, eu tenho, você pode não gostar, a outra parte pode não gostar, mas nós temos pelo menos um reexame. Esse reexame, se tiver alguma coisa que for evidentemente muito errada, a princípio será sanado. E se for um ponto de vista, uma manifestação jurídica qualquer, o tribunal poderá rever a posição desse magistrado de primeiro grau. Então, essa hipótese da pontualidade subjetiva do magistrado fica afastada pelo duplo grau de jurisdição. E Cesare, embora ele tenha trabalhado na questão do direito penal, processual penal, vem nos ajudarem muito em compreender por essa posição dele que um juiz só pode errar. Eu gosto muito dessa frase final dele, ânimo oscilante do homem. Essa é uma frase muito interessante, o ânimo oscilante do homem. Fantástico, fantástico. Tá, pessoal? Fechou? Tranquilo? Então vamos para o objeto. O objeto, então coloque um tracinho, objeto, slide 2, Misael Montenegro Filho. Objeto, tracinho, decisão judicial que causa prejuízo. Decisão judicial que causa prejuízo. Vírgula. Não se presta a decisões que impulsionam o processo. Ponto. Nesse sentido, o artigo 1001 do CPC. Nesse sentido, o artigo 1001
do CPC, dos despachos, não cabe recurso. Dos despachos, não cabe recurso. Muito bem, pessoal. Então, nós temos aí, não é, qual é o objeto de um recurso? Uma decisão judicial. Então, isso, lógico, aqui nós estamos falando de processo civil, né? Do processo administrativo e decisão administrativa. Então, essa decisão judicial que causa prejuízo, porque não é qualquer decisão judicial que pode ser objeto de um recurso. Não. É decisão judicial que causa prejuízo. Misael fala, não se presta decisões que impulsionam o processo. Recordar é viver. Quais eram os atos processuais judiciais? Boa, turma, boa. Os atos stricto sensu. Despacho, decisão interlocutória e sentença. Desses 3 atos processuais stricto sensu, um não cabe recurso, que é o despacho, que é justamente o que ele fala, o que se presta a impulsionar o processo. E o 1001, ele tem uma redação fantástica, eu adoro essa redação do 1001, que ele coloca justamente o seguinte, ó, dos despachos não cabe recurso. Ponto. Não, pensa num artigo fantástico. É esse. Chuta o pau da barraca. Pela simplicidade, pela objetividade. É espetacular. Tá bom, pessoal? Para os objetivos, não é? Esse é o objeto. Os objetivos eu volto daqui a pouco. Para a gente falar que a gente é uma questão mais de estratégia processual, eu preciso de conversar com vocês e editar mais coisa, tá bom? Então essa primeira parte da nossa aula de 1 de junho de 2020, turma 48 de processo civil, encerramos por aqui. Até daqui a pouco, pessoal. Olá, pessoal, eu já começo, né, fazendo aqui uma retificação de um erro. Terminando o bloco passado, eu falei dia 1 de junho, 2 de junho. Eu já fiquei meio perdido aqui nesse isolamento social. 2 de junho, uma terça-feira. Show de bola. Turma, ficou faltando do slide 2 os objetivos, não foi? Beleza. Objetivos. Parece muito simples os objetivos. Pelo menos esses são os objetivos que eu uso para as minhas hipóteses de discussão da pós-graduação. Então, lá nos objetivos, slide 2, você vai colocar um hífen e vai escrever o seguinte: afastar o trânsito em julgado. Afastar o trânsito em julgado. Perfeitamente, afastar o trânsito em julgado. Muito bem, pessoal. Por que é que eu deixei para conversar com vocês nesse segundo bloco dessa nossa aula? Agora eu vou acertar. Dia 2 de junho, eu acertei lá no comecinho da aula, mas lá no finalzinho eu patinei no dia 1. Não sei porquê, né? Dia 1, de onde eu tirei esse dia 1, né? Mas... o que nós gostaríamos de salientar agora? Eu converso sempre, e aí é uma parte prática da nossa pós, é o meu jeito, eu gosto de dar uma parte prática também. Se eu tenho um escritório de advocacia e digo para você o seguinte, e falo, olha, me deu um dos principais objetivos do recurso. Ah, se você falar afastar o trânsito do julgado, está empregado. Porque, na realidade, pessoal, é lógico, o principal objetivo já está lá no conceito de recurso. Não estou discutindo isso daí, né? Eu falei que iria trazer uma discussão aqui. Porque lá no conceito de recurso, eu já digo, uma prerrogativa da parte de atacar uma decisão judicial, né, para fins de um reexame, ou de esclarecimento, ou de modificação. Tá? Ok. Então, fechou. Esse é um dos objetivos também. O próprio conceito já traz nele os objetivos, tá?
Agora, esse objetivo eu gostaria que você também colocasse e deixasse no seu caderno. Qual seria, pessoal? Justamente de afastar o trânsito em julgado. Enquanto outro recurso seria um recurso, vamos dizer assim, científico, esse que eu trouxe agora, que é afastar o trânsito em julgado, é um conceito prático. Por que eu digo isso, pessoal? Por uma razão muito simples. Vou dar um exemplo para vocês, claro e objetivo. Vamos supor, por favor, que uma instituição financeira saiba que primeiro e segundo grau ela perde. São Paulo, juiz estadual, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, fumo. Mas no STJ vira tudo. Então, o que acontece? Nesse cenário, qual é a orientação da instituição financeira? Departamento jurídico, vem aqui. Pelo amor de Deus, aconteça o que acontecer, recorre. Não me deixa transitar em julgado. Por uma razão muito simples. Quando chegar lá no STJ, eu viro. Embora nós vamos falar daqui a pouco sobre a hipótese da questão piramidal de sujeição. Mas vamos com calma. Então, assim, não me permita que, por exemplo, transite em julgado. Ou, vamos pensar economicamente. Eu sou uma instituição financeira, por favor, e tenho que te devolver R$15. E é uma discussão, é uma tese. Devolvo, não devolvo, o banco entende que não tem que devolver, você entende que tem que devolver R$15, ok. Pessoal, se eu for emprestar esses R$15 no cheque especial, dá 15% ao mês de juros. E se eu for usar a tabela do Tribunal de Justiça, dá 1% ao mês de juros. Então, quer dizer, estou aqui dizendo que é um aspecto prático. Pelo amor de Deus, vamos entender isso. Então, se eu não permitir esse trânsito em julgado, eu vou ter ganhado no período que tramitou esse processo, 18 anos, imagina que valor. Que eu vou ter ganho 14% ao mês para te pagar 1% de mês de juros, mais a atualização do TJ, dos tribunais. Então aqui você tem uma posição interessantíssima. Estou falando para você a questão prática. Por favor, entenda que os objetivos científicos nós já discutimos, coisa mais linda do mundo. Nós estamos falando agora dos objetivos práticos. Você é um advogado da União, né? E a pessoa vai discutir, por exemplo, para devolver um dinheiro, uma repetição do indébito. Você falou, olha, faz um favor para mim, vamos dar uma segurada nisso daí, que a União está sem caixa. Então, o que vai acontecer? Você não pode deixar transitar em julgado, filho, porque enquanto não transita em julgado, o processo vai. E eu consigo perpetuar uma situação anterior. Veja, esse objetivo é prático. Deixa eu deixar bem claro para não ter problema. Tá? Então, assim, muitas vezes, também esse objetivo vem à tona, que é afastar o trânsito em julgado. Muitas vezes seu cliente fala, doutor, pelo amor de Deus, meu, apela que eu estou juntando um dinheirinho aqui, tá faltando 8 mil para pagar, mas então, se apelar, eu consigo esse prazinho aí. Então, muitas vezes, estou falando do ponto de vista prático, muitas vezes, né, o recurso nos proporciona um fôlego necessário ao interesse dos nossos clientes, presta atenção, nós não estamos usando o processo de forma irregular, não, nós temos, olha, se eu atinjo todos os pressupostos recursais, é uma questão científica. Tenho todos os pressupostos recursais, vou recorrer, assunto encerrado, está recorrido. Por que sentido? Quero reexame dessa decisão que eu ataquei. Seja para um esclarecimento, seja para uma reforma. Então, nesse caso específico, essa é uma parte, eu sempre uso nas minhas aulas de pós, prática.
não é científica, é prática. Afastar o trânsito em julgado. Nós temos grandes e magníficos escritórios de advocacia que são espetaculares em evitar o trânsito em julgado. Tá certo? Você está dentro da estratégia processual, está dentro da estratégia processual. Ele tinha o recurso? Tinha. Não utilizou de má fé? Não utilizou de má fé. Não utilizou de má fé. Então, está em consonância com os primeiros artigos do Código? Está. Também tem que verificar isso, né? Se ele quer, então, ele vai de litigância de má fé. Aí sim, aí dá. Né? Dá litigância de má fé. Então, se você observar lá o artigo 80, não é, você vai verificar. Opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Pode cair aqui. Não é? Então, veja só. Agora, se você tem os pressupostos processuais e lhe é dado a prerrogativa de recorrer, aliás, esse é o conceito, eu já começo com prerrogativa da parte, recorrido está. Então, na parte prática, fica essa questão, que é uma questão que eu gosto, particularmente, eu gosto de trazer a baila em grau de pós-graduação. Eu não trago isso daí a baila na graduação. Na graduação é o conceitinho e vamos embora. Um exemplo e tal, mas na pós-graduação dá se pensar num espectro mais amplo. Muito bem, pessoal. Então, feitas essas considerações, nós vamos passar agora para o slide 3. O slide 3 vai falar sobre as obrigações exponenciais dos tribunais. E já sem mais delongas, nós vamos lá no 926, e depois o professor Durval vai ditar. Então você espera um pouquinho aí que nós já vamos ditar, tá? Nós vamos explicar primeiro, né, o que seriam essas obrigações exponenciais do tribunal. E para mim esse é um dos artigos mais bonitos do CPC. E os tribunais têm seguido, viu? Os tribunais têm seguido. Eu vejo muito positivo o cenário jurídico brasileiro nesse sentido, pelo menos o Tribunal Paulista. 926, não vai copiar, eu já vou ditar. Os tribunais devem, para a aula. Para. Os tribunais devem. Não é podem, quiçá terça-feira, contudo, todavia, entretanto, não, devem. É uma obrigação exponencial. Exponencial quer dizer que ela é enorme. Né? É uma obrigação social do tribunal, sócio-jurídica, política. Devem uniformizar sua jurisprudência. Só isso? Não. Mantê-la estável, íntegra e coerente. Professor, gostei muito dessa expressão, não é? E veja que o artigo 1º, não é, diz lá o seguinte: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste código. Perfeitamente. Depois, né, veja, pessoal, você tem todas as orientações determinantes que o tribunal tenha uma função, além da função de avaliar os recursos. Então, ele tem a função processual e ele tem a função institucional. Nas obrigações exponenciais dos tribunais, eu vou olhar aqui justamente essa questão das obrigações institucionais. Então, obrigações exponenciais dos tribunais. Coloquem lá o seguinte: além das obrigações processuais, vírgula, também os tribunais
tem obrigações institucionais. Vírgula. Dentre elas, vírgula. A obrigação de uniformizar sua jurisprudência. E mantê-la estável vírgula, íntegra e coerente. Ponto. Para tanto, as cortes vão observar os pressupostos fixados no seu regimento interno vírgula, editando enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência dominante. Ponto. Muito bem, pessoal. Então aqui, veja que interessante, né, essa questão de obrigações exponenciais dos tribunais. A processual é institucional. Né? Aí você fala, mas institucional está dentro do processo. Ok, mas a obrigação processual nós já vimos. Né? É julgar os recursos. Ok. Né? E nós temos também as obrigações institucionais. E, dentre as obrigações institucionais, ao meu ver, a do 926 é uma das mais importantes. Por quê? Porque o que acontece? Vamos pensar do ponto de vista prático. Todas as vezes nós usamos a expressão, nós que somos especialistas, não sei o quê. Olha, essa jurisprudência é dominante. Mas dominante por quê? Não, dominante porque tem muita. Então, a questão é, jurisprudência dominante, tá aqui, ó, né? O próprio CPC fala, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência. Por quê, por exemplo? Por causa das câmaras, tá? As câmaras de julgamento, uma colide com a outra. Então, isso daí é terrível. Como é que você tem segurança para poder advogar se a terceira câmara julga diferente da quarta? Você fica sem chão, você fala, meu Deus, esse tribunal não se entende. A questão é a mesma, e a Câmara 1 julga diferente da Câmara 2. Tá tudo errado. Eu estou inseguro de advogar. E aí, o que esse dispositivo fala? Não. Compete ao tribunal, é obrigação institucional do tribunal uniformizar sua jurisprudência, tanto dos TJs quanto dos TRFs, e mantê-la estável. Isso quer dizer o seguinte, hoje é amanhã, hoje é desse jeito, amanhã é de outro, quinta-feira é de outro, semana que vem de outro. Aqui é uma festa.
Não é só uniformizar. Uniformizar é o primeiro aspecto. Depois da uniformização, quer dizer estabilidade. Íntegra e coerente. São palavras espetaculares. Espetaculares. E aí, onde elas estão? Elas estão nos enunciados de súmula. É lá que você vai procurar correspondentes à sua jurisprudência dominante. Então, você vai lá nos enunciados de súmula do TJ e você vai verificar os pontos que você precisa. Essa é a jurisprudência dominante. Essa é a jurisprudência dominante. Tá? E aí, o parágrafo 2º vai dizer: ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Então, pessoal, vejam, incidentes fáticos, né? Isso é uma questão, circunstâncias fáticas, perdão. Qual é o fato que gira? Por exemplo, pensão alimentícia, consignação em pagamento. E aí, esses precedentes, segundo essas circunstâncias fáticas, que vão motivar a criação desses enunciados de súmula. E esses enunciados de súmula vão formar a jurisprudência dominante daquele tribunal. Na realidade, essa expressão, então, jurisprudência dominante, ela tem um alicerce no 926 muito interessante, né? Então, se você quiser, eu até gostaria de ditar aí, prosseguindo, né? Segundo o artigo 926, a jurisprudência dominante virá, vírgula, de forma preponderante, vírgula, pelos enunciados de súmula, vírgula, devendo os tribunais aterem-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Ponto. Muito bem, pessoal. No item seguinte, que são, olha lá, as hipóteses, não é? Deixa eu colocar só aqui. Hipóteses do efeito piramidal de sujeição. Tá vendo? Hipóteses do efeito piramidal de sujeição. Está aqui no artigo 927, os juízes e os tribunais observarão. De novo, uma imposição. Não vai copiar nada. Calma, calma. Vamos discutir. De novo, uma sujeição. Então, ele coloca aqui, ó, os juízes e os tribunais observarão. 1. Né, as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. 2. Os enunciados de súmula vinculante. 3. Os acórdãos em incidentes de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, o IRDR. Deixa eu até verificar aqui. Não essa é uma hipótese interessante, IRDR-IAC, não é? Incidente
né? O Cáceres vai dar essa aula para vocês se já não deu. Julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos. Os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional. 5. A orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Então você observa, pessoal, que há uma hipótese piramidal, de efeito piramidal de sujeição. Os tribunais e os juízes observarão, cada um por si, um efeito piramidal, esse efeito piramidal de sujeição. Não é? E aí vocês vão verificar, não é, de que essa sujeição, não é, vai se dar em todos os graus, a partir dessa pirâmide. Daqui a pouco eu vou ditar, tá? Então, assim, começa lá no STF com as matérias de ordem constitucional, depois com STJ de matéria infraconstitucional, e aí eu tenho os enunciados de súmula do STF, os enunciados de súmula do STJ, e aí eu vou descendo. E cada um dos magistrados vão se sujeitando a esse efeito piramidal. Hoje mesmo eu estava fazendo um recurso especial, um RESP, em que justamente no acórdão eu bati, mas está bem fundamentado, né? É que deu uma escorregada lá numa partezinha que eu mandei um RESP ali. Mas o Tribunal de Justiça tem outros pontos do acórdão que ele vai falar o seguinte: ó, essa matéria está pacificada no STJ. Tem jurisprudência dominando. Lógico, eu não ataquei essa parte, eu não sou louco, né? Então, essa matéria está pacificada. Então, o que acontece? O TJ, na realidade, ele vai se sujeitar a esse efeito piramidal do 927. Então, ele julga conforme o STJ. Então, essa é uma questão importante por uma razão muito simples. É importante que os tribunais observem em linhas gerais as obrigações exponenciais do 926. Ora, se o STF uniformiza sua jurisprudência, mantém ela estável, íntegra e coerente, o STJ faz a mesma coisa, o Tribunal de Justiça faz a mesma coisa, os tribunais regionais federais fazem a mesma coisa, nós teremos então uma hipótese de sintonia nacional. Ninguém vai fazer nada diferente de modo a perder o controle. Eu mantenho o controle. A ideia é essa do 927, a manutenção de um controle. Essa sintonia, não é, para evitar que um juiz julgue diferente do tribunal, o tribunal julgue diferente do STJ, o STJ julgue diferente do STF, e vira uma paçoca. Isso tudo vai nos trazer o quê? Insegurança jurídica. Insegurança jurídica. Então, essa hipótese do efeito piramidal de sujeição é uma hipótese altamente interessante nós discutirmos aqui antes de nós entrarmos nos recursos em espécie, tá? Nós vamos fazer o seguinte, pessoal, que vai ter que dar uma ditada um pouquinho mais extenso. Então o professor Durval dá uma paradinha aqui, tá? Nesse segundo bloco, e nós já voltamos daqui a pouco para o terceiro bloco dessa nossa aula do dia 2 de junho de 2020, uma terça-feira. Show de bola, pessoal. Até daqui a pouco o terceiro bloco. Olá, pessoal. Bem-vindos então ao terceiro bloco da nossa aula de hoje, aula de Civil e Processo Civil, da pós-graduação do Legale, turma 48. Bacana. Então, lá na hipótese do efeito piramidal de sujeição do artigo 927, você vai colocar o seguinte: por este dispositivo, fica os juízes e os tribunais obrigados a observarem
as hipóteses contidas nos incisos de 1 a 6. Vírgula. Lembrando que os juízes e os tribunais são também obrigados a observarem o disposto no artigo 10 e no 489, parágrafo 1º, vírgula, quando decidirem com fundamento neste artigo. Ponto. Muito bem, pessoal, nós já temos aqui, e quando nós formos observar, né, o artigo 10 é aquela: o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre o qual deva decidir de ofício. Muito bem. Essa questão, né, da hipótese de efeito piramidal de sujeição, é lógico que, em linhas gerais, ela cria uma, vamos dizer assim, uma limitação, né, aos entendimentos, porque determinados entendimentos são entendimentos sedimentados a partir de enunciados de súmula, são trabalhados pelos vários tribunais, não é, como se fosse um norte. Isso é positivo. Muita gente vê negativismo nesse efeito piramidal de independência do judiciário. Eu entendo que não. O judiciário continua independente como ele sempre foi. Agora, é lógico, se nós formos observar o 926, é necessário que haja uma uniformização dessa jurisprudência. Não é? É necessário que, além dessa uniformização, os tribunais editem esses enunciados, essas súmulas, para que os seus diversos tribunais, os seus diversos juízes possam observar que há uma jurisprudência dominante, há uma jurisprudência de direção a ser tomada, tá? Então eu entendo que essa hipótese de efeito piramidal de sujeição é positiva, Ele vem de alguma forma a travar, a engessar. Sim, indiretamente sim. Mas ainda assim, há muito escopo de decisão, não é? Há muita possibilidade de discussão disso daí. O próprio 927, ele prevê uma hipótese de alteração da jurisprudência dominante. Então, vocês coloquem lá, nesse próprio dispositivo, o seguinte: essa posição pode ser alterada vírgula, nos casos do parágrafo 4º do 927.
Ponto. Eu vou ler e depois nós vamos continuar aí. A modificação de enunciado de súmula de jurisprudência pacificado de tese adotada em julgamentos de casos repetitivos observará, então ele fala modificação, então é possível modificar, tá? Observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção, da confiança e da isonomia. Então, na realidade, pessoal, se há essa súmula estiver não adequada, estiver superada, né, essa matéria sumulada pode ser alterada. Pode ser alterada, mas não é de qualquer maneira. Ela vai ter que observar uma fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção, não é, da confiança e da isonomia. Não é? Então, coloquem aí, prosseguindo no efeito, na hipótese do efeito piramidal de sujeição. Essa modificação observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, vírgula, considerando os princípios da segurança jurídica, vírgula, da proteção da confiança e da isonomia. Ponto. Muito bem, então não é para sempre, não é que a súmula vai ficar lá. Essa súmula pode ser alterada. Na mesma hipótese em que ela foi estabelecida por essa uniformização do 926, e uma das formas de uniformização é o enunciado de súmula, né? São as súmulas, ela também apresenta no seu próprio bojo do 927 uma hipótese da questão referente à modificação, tá? Então isso daí é importante, ficou um caderno bem organizado, né? Isso é bacana, né? Então, assim, vale a pena nós observarmos. Não se esqueçam do parágrafo 4º, né? Isso é muito importante, tá bom? Muito bem, pessoal. A ordem do processo ainda no slide 3. Slide 3. A ordem do processo, marcha recursal. Veja, então, quando a gente chega na teoria geral dos recursos, eu tenho lá as disposições gerais, não é, que vão do 926 até o 928, que é tudo isso que eu disse agora, as obrigações exponenciais, ou a hipótese de efeito piramidal de sujeição. E logo em seguida vem a ordem dos processos no tribunal, que é o do 926 e seguintes, 926 e seguintes. E vão até o 946. Então, coloquem lá, ordem do processo, marcha recursal, coloquem lá o seguinte. A partir do artigo 929 do CPC, vírgula, expõe-se como os autos recursais tramitarão nos tribunais.
vírgula, desde o seu registro até o julgamento e os atos processuais comunicativos. Ponto. Eu não vou ler, né, pessoal, a marcha processual, a marcha recursal e a ordem do processo no tribunal, porque só para a gente ter no caderno, né, que isso daí é mais uma questão pro forma, interna corporis, mas é bom o advogado dar uma olhadinha, né? Lá vai ter a autuação, lá vai ter o registro, a distribuição ao relator, as obrigações do relator, né? As alçadas, o que ele pode fazer, não é? Quais são as suas, vamos dizer assim, o que está sujeito a esse relator, enfim, toda uma parte que vale a pena o advogado dar uma olhada. Eu acho que uma das partes importantes que você deve, pelo menos para mim, eu sempre tenho, é o 932, as incumbências do relator. Esse é um artigo importante, tá? Nessa marcha recursal, eu acho que do ponto de vista prático, 932 é importante. Tá? O 930, far-se-á distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, né, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Né, distribuídos os autos serão imediatamente concluídos ao relator. Então, aqui tem todo o trâmite, né, toda a marcha recursal no tribunal, nos tribunais, então vale a pena depois você dar uma olhada, tá bom, pessoal? Fechou, muito bem. Aqui vamos para os pressupostos. Pressupostos, em primeiro lugar, eu já fico até meio medrosão, porque pressupostos não verificou os pressupostos, não verificou fumo no recurso, tá? Então, assim, é um ponto que vale a pena nós prestarmos bastante atenção. Por quê? Porque aqui o bicho prega, tá? Então, vamos começar primeiro. Então, não verificados os pressupostos recursais, né? Muito provavelmente você não terá sucesso no seu recurso, tá? Aqui o direito não negocia muito, não. Então, os pressupostos, então, eu vou dividir em pressupostos subjetivos e pressupostos objetivos. Então, você vai colocar assim lá nos seus apontamentos. Pressupostos subjetivos. Então, você vai colocar um traço. Referem-se às pessoas legitimadas a recorrer. Ponto. Uma dica do professor Durval. Viu a expressão subjetivo, quer dizer dentro de mim. Ora, dentro de mim, eu só posso estar olhando para mim. Então, quando eu falo em pressupostos objetivos, eu vou olhar para as pessoas. Objetivo, eu vou olhar para a forma. Então, isso é um direito subjetivo, isso é um direito que está dentro de mim. Sempre quando falar subjetivo, você olha para a pessoa. Para a pessoa. Seja essa pessoa natural, seja essa pessoa jurídica, tá? Então, eu vou ler um artigo agora, não vai copiar. Vai dizer o seguinte. O recurso, não copia, pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Então, vejam, pessoal, quem são essas pessoas que vão propor recursos? Por quê? Por exemplo, se você venceu e você vai propor um recurso, vai tomar um pau. Qual é o pau? Querido, falta pressuposto subjetivo. Qual é o pressuposto subjetivo? Você ganhou.
E o pressuposto subjetivo é a parte vencida, e não o vencedor. Qual que falta? Subjetivo. Nem entrei nos objetivos. Já faltou o subjetivo. Então, copia, continua aí. Enquadram-se nessa categoria a parte vencida, vírgula, o terceiro prejudicado e o Ministério Público. Vírgula, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Aí você vai colocar entre parênteses artigo 996 do CPC. Artigo 996. Esses são os pressupostos subjetivos. Agora, os objetivos são 7, tá? Então coloquem lá, pressupostos objetivos, são outros, né? Então, primeiro pressuposto objetivo. Então, os subjetivos eu já vi, referem-se às pessoas, né? Então, nós já vimos as partes, parte vencida, terceiro prejudicado e o MP. Fechou. Dos objetivos, o primeiro é a recorribilidade. Recorribilidade. Coloquem lá. A decisão atacada deve ser passível de recurso. A decisão atacada deve ser passível de recurso. Ponto. Ao considerarmos, estou ditando ainda, ao considerarmos os atos processuais stricto sensu, os atos processuais stricto sensu, vírgula, isto é, vírgula, do juiz, vírgula, isto é, vírgula, do juiz, vírgula, somente o despacho não pode ser objeto de recurso. Vírgula, porquanto não possui qualquer efeito decisório vírgula, apenas impulsionam o processo. Ponto. Que artigo que é esse, pessoal? Boa, turma. Boa. Artigo 1001. Artigo 1001. 1001 até uma empresa de ônibus, salvo engano. Faz a Santa Catarina, não me lembro agora. Mas tem uns ônibus bonitos. Então, artigo 1001. 1001. Eu já vi esse ônibus, já lembro de despacho. Despacho não cabe recurso. O próximo, número 2. O mais terrível de todos. Tempestividade. Esse até dói a zureba. Como diria lá no... Dói até a zureba. Tempestividade. Então você vai colocar um traço. Sob pena
de preclusão temporal, sob pena de preclusão temporal, vírgula, os prazos previstos em lei são pressupostos de admissibilidade dos recursos. Ponto. Então, vamos lá, pessoal. Artigo 1003, parágrafo 5º. Anotem lá, artigo 1003, parágrafo 5º. Excetuados os embargos de declaração, prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Então, o embargo de declaração, o embargo de declaração, 5 dias. Perfeitamente, perfeitamente. Então, não é? 5 dias. Então, nós vamos entender por esse pressuposto que perdeu o prazo. O que ocorre, pessoal? Boa, pessoal. Preclusão. E se for o prazo, qual preclusão que é? Que nós temos a preclusão temporal, nós temos a preclusão lógica. Pô, temporal, perdi o prazo por causa de tempo. Exatamente esse pressuposto objetivo vem em tempestividade. Só lembrando, porque recordar é viver, professor Durval, o que era mesmo preclusão, hein? Não me lembro. Preclusão é que você não pode mais repetir o ato. Qual é o efeito da preclusão? Impedir a realização do ato. Ponto, bonitão. Essa é a preclusão. Então aqui, Nenê quer apelar, Nenê perdeu o prazo. Não, Nenê, mas Nenê pode apelar. Nenê não pode apelar mais. Por que o Nenê não pode apelar mais? Porque se deu a preclusão temporal. Assim sendo, o ato processual não pode ser repetido. Boa, 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 bacana. O ato processual não pode mais ser repetido. Por isso que eu falei que esse é o mais terrível de todos. Mas, pessoal, muito facinho, pelo amor de Deus, fácil. Pensa numa coisa fácil. Por quê? Porque a estrutura do código, quando você vai nos meios de impugnação, quando você vai lá, por exemplo, que nós vamos verificar, dos recursos, são cabíveis os segundos recursos. Nós já vamos ver para frente, mas enfim. 994, esse é meu, apelação. Acho que comigo tá apelação e recurso especial, né? Isso daí. Então, apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário e embargo de divergência. Professor Durval, prazo de todos. Muito simples, não é? Tirando os embargos de declaração, todos os outros são 15 dias. 15 dias. Parabéns, pessoal, parabéns. Então não requer perícia nem habilidade. O CPC enumera quais são os modos de impugnação das decisões judiciais, recursos, e vai me dizer, não é, que o prazo lá do 1003, parágrafo 5º, é de 15 dias, exceto o embargo de declaração, que é 5. Show de bola. Para propor e para responder. Boa, 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 boa. Não é? Vamos para o próximo, número 3. Ainda dá, pelo menos para o professor, não é, falar aqui, ó. Singularidade. Singularidade. Coloquem um tracinho. Para cada decisão, um único recurso.
para cada decisão, um único recurso. Singularidade. Para cada decisão, um único recurso. Ponto. Pessoal, já sei. Ainda dá para falar nessa parte que é o terceiro bloco da nossa aula. Professor, quero fungibilidade. Não é? Negativo. Não é o princípio da adequação. Nós vamos ver daqui a pouco no próximo bloco. Negativo. Para cada uma decisão, um tipo de recurso. Esse princípio, que é o princípio da singularidade, é muito importante. Porque eu já quero propor aqui apelação, já vou propor agravo interno, já vou propor embargo de declaração, já vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou propor todos. Pau! Propôs todos os recursos de uma vez. Não pode, amigão, não pode. Por esse princípio da singularidade, para cada decisão, um único recurso. Isso é tranquilo, pessoal. Eu acho que de todos os pressupostos objetivos, esse daqui é o mais fácil, né? Para tal decisão, embargos, para tal decisão, agravo, para tal decisão, apelação, para a decisão, por exemplo, do desembargador relator, que não confere os efeitos suspensivos do agravo interno, enfim, só verificar que decisão e o que corresponde, não é, àquela decisão, o seu recurso em especial. E aí essa singularidade vem de singular num só, facinho. Tá bom, pessoal? Tranquilo. Nós vamos fazer o seguinte, nós estamos encerrando então esse terceiro bloco e nós já voltamos para o quarto e último bloco da aula de hoje, tá? Terminar os recursos, os pressupostos recursais e vamos falar da classificação. Terminando esses dois hoje, já estou satisfeito. Combinado, pessoal? Terceiro bloco, então, passamos uma régua aqui. Um abraço, até daqui a pouco. Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso último bloco da aula de hoje. Bacana, então nós estamos indo 1, 2, 3, 4. Nosso quarto pressuposto objetivo. Então vocês vão colocar o seguinte, esse se chama adequação, esse pressuposto objetivo. Pressuposto objetivo da adequação. Coloquem um tracinho. Não há com H fungibilidade nos recursos. Não há fungibilidade nos recursos. Vírgula. Aquele escolhido deve corresponder ao modo pré-determinado em lei. Vírgula. Salvo o recurso especial que, por ter especial característica pode revestir-se da fungibilidade prevista no artigo 1032 do CPC. Ponto.
Então, pessoal, eu vou ler aqui para vocês o 1032, tá? Se o relator no Superior Tribunal de Justiça entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. Aí, cumprida a diligência que trata o CAPT, o relator remeterá o recurso ao STF, que, em juízo de admissibilidade, poderá devolvê-lo ao STJ. Então, você veja de que há uma fungibilidade no recurso especial, tá? Que o STJ, verificando que pode ser uma questão constitucional, então ele pode ele mesmo, né, fazer essa adequação. Então ele pede uma emenda por você, você faz uma pequena emenda e aí nós subimos ao STF como um recurso especial. Mas aqui é uma super exceção, tá? Em linhas gerais, o princípio da adequação deve ser seguido, tá bom, pessoal? Então nós vamos para o próximo que é o preparo. Então diz lá o seguinte: preparo. Então 1, 2, 3, 4, 5, né? 5, preparo. Então vamos lá, pessoal. O recurso deve observar as normas internas dos tribunais relativas ao custo da justiça, vírgula, sob pena de deserção, sob pena de deserção. Ponto. Aí é o CPC 1007, CPC 1007. Pessoal, esse CPC, ele tem um aspecto muito interessante que eu quero discutir com vocês. Eu vou ler o 1007 e nós já vamos no ato de interposição do recurso. Olha só. O recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. Inclusive porte de remessa e retorno, né? Por retorno, quando você tramitava, né, o tribunal para outra localidade e tal, com o digital isso daí fica até um pouco superado, nem tem mais essa questão. Mas olha que interessante, sob pena de deserção. E a particularidade do 1007, que até vai para o seu caderno daqui a pouco, é a seguinte: no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará. Então, não é depois, não é daqui a 5 anos, não é daqui a 10, não. É no ato de interposição do recurso. Então, o que há de bom para nós é o seguinte, daqui a pouco eu vou ditar, calma. Diz lá o seguinte: a insuficiência, graças a Deus, no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção do recorrente. Deserção, se o recorrente, intimado na pessoa do seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. O que acontece, pessoal? Veja que interessante, né? Aqui existe uma questão que tem sido muito debatida. Vamos conversar bem sobre isso daqui. Eu até, como o meu código é novinho, chegou agora, né, essa semana,
estava esperando, eu estou anotando nele, vocês estão vendo? Isso é importante vocês fazerem também. Eu tenho nos meus códigos antigos também todas essas anotações, tá vendo? Olha, aí, ó. Fungibilidade, anotando tudo, não é? Isso é muito bom na hora de, não é? De achar, olha, que bacana, né? Sempre muito bem anotado. Eu tenho esse que é muito antigão, né? Depois eu tenho um de 2018, todo cheio com as orelhinhas aqui, ó, prazo, não é? Recurso. E agora esse que... Então eu estou anotando, eu estou aproveitando que eu estou falando com vocês, eu já estou anotando. Aqui tem uma questão muito importante que eu discuto já há um tempão, isso daqui, até mesmo antes da edição, antes do vigor, antes da vigência, a gente já discutia muito isso daqui nas escolas superiores da advocacia, que eu passei com esse curso de processo civil. Diz assim, ó, no ato o recorrente comprovará o preparo. No parágrafo 2º, ele diz a insuficiência no valor do preparo. Olha, pessoal, aqui existe uma questão muito interessante que dá muita discussão. Professor Durval, eu não recorri nada. Eu esqueci, recorri zero. Pessoal, eu acho que realmente está perigoso para você. Porque o meu entendimento dessa questão do preparo é o seguinte, insuficiência quer dizer que existiu alguma coisa, mas é insuficiente. Ele não está falando em inexistência. São questões diferentes, inexistência de insuficiência. Então, quando ele fala aqui no parágrafo 2º, a insuficiência no valor do preparo, ele não está falando da inexistência. Até porque, quando você recorreu pelo 1007, você deveria ter comprovado o preparo. Então, ele fala em insuficiência, quer dizer que você não recolheu o valor total. Mas não que você não recolheu nada. Então, aqui... não dá para correr riscos. Não dá para correr riscos. Durval, eu estou em dúvida de qual é o valor. Põe R$10. Aceitou. Por quê? Porque eu, Durval, entendo, né, inclusive isso é muito discutível, que o parágrafo 2º ele vai trabalhar só a questão da insuficiência e não a questão da inexistência. Tá? Então, se você quiser colocar no seu caderno, isso daí é importante, coloquem lá assim. Pelo exame do artigo 1007, vírgula, bem como do seu parágrafo 2º, vírgula, a deserção ocorrerá vírgula, pela inexistência e não pela insuficiência, vírgula, posto que esta última somente ocorrerá se intimado o advogado
vírgula, o recorrente não vier a suprir no prazo de 5 dias o valor total do preparo. Ponto. O valor total do preparo. Ponto. Pessoal, só para aquela do porte, remessa e retorno, tá logo no parágrafo 3º, tá? É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos, tá bom? Muito bem, pessoal, bem visto, bem esquadrinhado, não é? Essa é uma questão. Aí você vai fazer o seguinte, professor Durval, deixa eu te fazer uma pergunta antes de nós prosseguirmos aqui. Nós já vamos discutir agora, porque pós-graduação é assim. Professor, os pressupostos recursais são ou são e? Isso é importante nós discutirmos antes de nós prosseguirmos pelo seguinte. Porque se forem ou, eu perco o prazo, tem que é tempestivo, mas estou adequadamente tranquilo com o meu recurso. Eu perdi o prazo temporal, mas eu recolhi direitinho, porque é ou. Então, ou um ou outro. Não, pessoal. Aqui é e. É necessário, pressuposto, quer dizer que é necessário antes. Então, aqui é recorribilidade, mais tempestividade, mais singularidade, mais adequação, mais preparo, mais tudo. Mais tudo. Tá? Então, assim, não é um ou outro, são todos. São todos, tá? Então, eu quero que vocês não se esqueçam disso daí, que os pressupostos são conjuntivos, não alternativos, tá? Fechou? Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar para o próximo. O próximo é a motivação. Motivação. Então, coloquem lá. Esse é um... né? O recurso deve ser acompanhado de apresentação de razões justificadas, vírgula. Não basta uma simples e resignação. Vírgula. Exemplos: 1010 e 1016. Ponto. Então, nós vamos lá, pessoal. 1010. A apelação interposta por petição dirigida ao juiz de primeiro grau conterá. Conterá não é poderá conter, quem sabe terça-feira, senhor, não é? Não, melhor, quem sabe daqui a 12 anos, não. Conterá quer dizer obrigatoriedade. Então, aqui o nome e qualificação das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido, o pedido de nova decisão. É essa motivação que você precisa, tá? E o 1016, pessoal, por exemplo, ele vai trabalhar o seguinte, olha, vamos lá. O agravo de instrumento será dirigido diretamente por meio de petição com os seguintes requisitos. Tem aqui, ó. Nome das partes, papapá, papapá, exposição do fato. Não é... Na hora de você elaborar
a apelação. E na hora de você elaborar o agravo de instrumento, não é ao Deus dará. Aqui, pessoal, lembra daquela questão da forma livre? Não é? Não, a motivação e a forma, eles que são os dois últimos, nós vamos ver a forma daqui a pouco, que o 1010 e o 1016 também servem para a forma, não é? Isso é importante. Você não pode só chegar lá e falar assim, nenê não gostou. Não, é necessário motivar. É necessário deixar claro, não é, quais são, não é, as suas irresignações da maneira como está aqui. Qual é, onde você quer bater? Não é? Não basta uma simples, falar, eu não gostei. Não é assim. Como a decisão judicial deve ser fundamentada, os recursos também devem ser fundamentados, sob pena de ausência dos pressupostos objetivos. Qual dos pressupostos objetivos? A motivação. Eu já vi, pessoal, vários e vários julgados batendo nesse aspecto de ausência do pressuposto recursal da motivação. Tá? Vários. Dizer o seguinte, o tribunal não compreende o que você quer, porque você nem sabe pedir. Qual o motivo da sua... Não, eu não gostei. Não, não é assim. Um juiz não pode julgar que não gostou. Você também não pode motivar o seu recurso com uma simples resignação. É necessário apresentar razões justificadas. Tanto é verdade que quando você vai recorrer, você coloca lá assim, ó, razões do recurso. Não é um recurso aleatório, ao Deus dará. Não, existem razões para você recorrer. E essas razões você deve fundamentar. Fundamentar. Tá? Então esse motivo e esse 1010 e o 1016 volta na forma, que é o último pressuposto objetivo recursal, pressuposto recursal objetivo, que é a forma. Não é? Vale a pena então nós observarmos, não é, quais são as nossas verdadeiras razões para que aquele recurso então possa ser processado e, além de ser processado, ser julgado. Processado, acolhido e julgado. Fechou, pessoal? Bacana, não é? Processado, se faltou algum pressuposto recursal, nem processado ele é. Não chega nem a análise. Já deu deserção, o tribunal nem entra no mérito. Pau. Né? Então, isso é importante, tá, pessoal? E o último, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sétimo, né? A forma. O sétimo, a forma. Diz lá, o recorrente... Estou ditando, viu, pessoal? Forma, o último, 7. O recorrente... deve observar a forma procedimental descrita em lei. O recorrente deve observar a forma procedimental descrita em lei. E aí você pode usar tanto o 1010 como o 1016, como também pode usar aqui, por exemplo, o 1021, parágrafo 1º. 1021, parágrafo 1º. Diz assim, na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Então, veja você o seguinte, que além do 1010 e do 1016, deve conter, aqui também tem essa expressão, deve conter. Então, todas essas bases, não é? Você vai ter que inserir. Não é uma questão assim de achismo, não. Não é uma questão de... Não é. É uma questão de avaliação, não é? Ao
propor um recurso, pessoal, isso eu faço desde mocinho. Eu não vou lá e pego um modelinho e protocolo, não. Isso faz de você um advogado robotizado. Não é essa. A pós-graduação não é para isso. Quando eu falo em pressupostos recursais, sejam subjetivos de quem é que tem legitimidade para recorrer, sejam os objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, número cabalístico, eu estou dizendo que na hora de recorrer, para um pouquinho. Eu sei que é bobeira, mas olha, fala, escuta, eu fui vencido, então eu tiquei isso. Pressuposto subjetivo, eu tiquei. Deixa eu verificar o seguinte, a minha decisão é passível de recurso? É uma decisão interlocutória ou é uma sentença? Tiquei. É tempestivo? Tirando os embargos de declaração, tudo é 15 dias. É tempestivo? Pá, tiquei. Eu estou usando o recurso certinho, só é um para cada, hein? É uma bala na agulha para cada, singularidade, que é primo irmão da adequação, assim como a motivação é prima irmã da forma. É o recurso adequado, porque só tem um recurso para cada decisão, então é o recurso adequado, tiquei. Preparei o recurso, isto é, tem custas. Se são eletrônicos, não tem remessa e retorno, ok. Se eu não coloquei, preciso de colocar pelo menos R$1 para dar insuficiência e não inexistência. Depois, os dois últimos primo irmãos, a motivação e a forma. Não é fazer de qualquer jeito, eu peguei da internet. Queridão, você vai ser um especialista, pelo amor de Deus. Vai no CPC, hoje eu fiz uma contestação de consignação em pagamento, fui lá no CPC, peguei tudo direitinho, tudo certinho, os artigos e tal. Para a juíza ver que eu leio a lei, eu leio o processo. Eu não sou advogado de modelo não, até posso pegar modelos meus, tem modelos espetaculares na internet, mas eu sei raciocinar, você também sabe. A pós-graduação é para preparar você é um seu especialista. Parar de ficar robotizado, isso é muito importante, pessoal, isso é muito importante. Tá, o professor Durval deseja isso para vocês. O professor Durval não quer aquele advogado que puxa da internet. Ele quer um advogado que pensa. Pós-graduação é para raciocinar, para ser um cientista, para escrever sobre, para compreender o porquê isso existe. Olha que eu não posso correr com essa aula, eu nem vou correr, porque a aula de pressupostos é muito importante. Então, por favor, pessoal, vamos observar tudo isso daqui, que isso daqui do meu coração é a alma do recurso. Não adianta nada querer fazer um recurso bonitinho se você não observou os pressupostos recursais, sejam subjetivos, sejam objetivos. Fechou? Tranquilo, bacana, posso entender assim, você vai começar, não é, a se especializar, vai começar a trabalhar todas essas questões. A partir de agora você vai ter todo esse raciocínio de advogado especialista em processo. E quanto mais você evolui nessa parte, mais poderoso você fica. Isso é muito importante, tá, pessoal? Turma, hoje não dá para falarmos, mas na próxima aula, não é? Que é no dia, deixa eu só verificar, dia 9, a nossa próxima aula, dia 9, é uma terça-feira, nós vamos classificar, então, os recursos quanto ao fim, quanto ao juiz e quanto à marcha do processo, tá bom? Depois nós vamos verificar lá os efeitos, né, do recurso, a desistência do recurso, depois o reformácio impégios e o tanto devoluto quanto apelato, tá bom? São institutos que estão, né, orbitando aí dentro dos recursos. Muito bem, pessoal. E jurisprudências. Fechou? Tranquilo? Muito obrigado a você por me acompanhar em mais essa aula. Um abraço a vocês, um abraço aos seus familiares. Estamos aí nesse isolamento, em algumas cidades flexibilizando, as outras não.
enfim, mas tudo vai dar certo. O importante é nós mantermos a nossa família, você e toda a população saudável, né? E termos no nosso coração que nós não contribuímos para né, para a piora, né, desse quadro de todas essas pessoas. Muito pelo contrário, nós fomos cidadãos responsáveis, ficamos nas nossas residências, observando na medida do possível e dentro do possível a questão referente ao isolamento social. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, turma! Até lá!